15 horas e 9 minutos, essa é a Rádio A Guardia da Notícia, música e informação na palma da sua mão, para você que nos acompanha no Facebook também. Faremos uma entrevista agora com o pré-candidato a vereador de Santo André. Vamos conhecer o Diego Cabral, está aqui comigo nos estúdios da Rádio Guardia da Notícia. Diego, apresente-se e eu queria que você já desse uma introdução para a nossa audiência de quem é você e da sua perspectiva de vida na política. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos os ouvintes aí, toda a audiência da Rádio Guardiã da Notícia. Eu, sem dúvida, estou muito contente de estar aqui, agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu sou o Diego Cabral, pré-candidato a vereador pelo MDB aqui para a cidade de Santo André. Cara, quem é o Diego Cabral? O Diego Cabral é um filho de dois pais incríveis, pessoas que começaram muito jovens, na periferia, no barraco de madeira, com muita dificuldade, e através de muito trabalho puderam me criar ali. Sou irmão de um irmão mais velho de uma criança também incrível, o Murilo, neto de duas avós incríveis, mulheres solteiras que construíram sua família também com muita dificuldade aqui. Então, assim, uma família que sempre mostrou que através do trabalho a gente pode conseguir o que a gente quiser, né? E eu hoje sou gestor de um projeto do ramo de investimentos lá em São Paulo, mas tem um histórico já de serviço à administração pública muito grande. Comecei a trabalhar desde cedo, com 16 anos de idade. Eu que nasci na periferia sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, com a maioria das pessoas. Mas o rumo foi seguindo um pouco diferente. Eu saí do futebol, comecei a trabalhar com 16 anos, as coisas foram fluindo, até que eu, com muito esforço, trabalhando muito, através do ProUni e do Enem, eu pude cursar uma das melhores faculdades, que inclusive fica aqui em Santo André, da FGV, que é a ESAGS, Escola Superior de Administração e Gestão, e ali comecei a trilhar alguns caminhos, né? Então, depois me tornei bolsista, comecei a cursar administração e fui estagiar no consórcio intermunicipal do Grande ABC. Ali começa um pouco da minha vida na administração pública. Então eu fui para o consórcio intermunicipal, fiz muitos amigos lá, fiquei 2 anos como estagiário no consórcio, fiz um trabalho que foi avaliado como um trabalho positivo, que me resultou num convite para ser assessor de relações com as indústrias lá em São Bernardo do Campo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ainda muito jovem, só tinha 19 anos quando fui convidado para isso. Fui para o desenvolvimento econômico, fui ser gestor de todo o projeto do Sebrae aqui, várias funções do empreendedorismo, do fomento ao comércio em São Bernardo. Tive muitas oportunidades lá, fiquei um bom período, 1 ano e pouco no desenvolvimento econômico com o secretário Toshi, com o Crica. Depois saí do desenvolvimento econômico, houve um processo de eleição, né? O governo que estava atuando saiu, entrou um novo governo, eu era um cargo em comissão, então fui exonerado, só tinha 21 anos, era muito jovem e estava na hora de conhecer um pouco da iniciativa privada. E aí foi quando eu fui para a BASF, né? Que a BASF é a maior indústria química do mundo, tive uma oportunidade de trabalhar na área de governança de crédito, passei um bom tempo na BASF e depois uma nova oportunidade, um novo desafio surgiu no mercado financeiro, então eu fui para a Faria Lima, onde sou hoje gestor de um projeto de grandes empresas aqui do Brasil. Legal, e você tem 25 anos e pretende concorrer pelo MDB. Eu queria entender o porquê o MDB. Cara, o MDB, primeiro, eu sempre atuei já na administração pública de várias formas. Quando eu não estava atuando diretamente, eu estava atuando por meio de ONGs, por meio de diversos projetos aqui na nossa cidade, como o Instituto Dara, como a Construid, que é uma ONG que atua no déficit habitacional, na resolução desse problema aqui na nossa cidade, que já construiu mais de 3 casas só em Santo André e tem um projeto para construir muito mais. Então eu sempre estive no meio ali, fazendo a coisa acontecer na cidade, nos projetos de políticas públicas. E nesse caminho todo, eu conheci o Wagner Grillo, que é o pré-candidato a prefeito do MDB, um cara muito especial, muito bom, e as ideias bateram muito. A gente começou a conversar, ele fez o convite para que eu pudesse compor a chapa como pré-candidato a vereador, e ele é prefeito. Eu fiquei, obviamente, muito entusiasmado e falei, poxa, Grillo, eu acho que é uma grande oportunidade de a gente realmente escrever uma história diferente para Santo André. E o MDB, simplesmente porque é o maior partido, um dos maiores partidos de bancada, tanto de vereadores quanto de deputado, o que demonstra uma pluralidade muito importante para o discurso político da nossa região. E que, sem dúvida, vai agregar muito. Além de ser um partido democrático, um partido que tem diversas bandeiras, o que ajuda muito, e representado aí pelo presidente Baleia Rossi, que é um deputado que está tocando projetos, para quem está acompanhando a política, projetos de reestruturação, projetos muito importantes mesmo na pauta federal. E eu queria entender melhor qual a sua principal bandeira, qual bandeira você defende que vai ser o seu carro-chefe uma vez que você consiga se eleger como vereador. Legal. Falando de Santo André, eu sempre tomo um cuidado muito grande quando eu falo com a galera sobre principais bandeiras. E vou pedir só um tempinho para explicar o porquê. Nós temos um legislativo de 21 cadeiras aqui em Santo André, e o que acontece? Nós elegemos diversas pessoas ali, e cada um realmente tem uma bandeira, e esquece que a cidade toca 4 anos de administração, e que o legislativo precisa acompanhar essa legislação, trazendo sempre uma fiscalização eficiente, e sem dúvida uma contribuição para a cidade em várias
em várias áreas, em vários eixos. Então, eu, Diego, obviamente que eu prezo muito pela bandeira da eficiência, da digitalização, da desburocratização de todos os níveis da administração pública da nossa cidade. Falo isso porque minha avó, várias pessoas vão a hospitais públicos, convivem em muitos espaços públicos. Meu irmão é aluno da rede de educação pública da cidade. Então a gente convive diariamente com uma série de coisas que nós não concordamos, que eu acho que criam privilégios, que criam o famoso favorzinho político, que criam uma dependência nas pessoas de favores de gabinetes, que é o que eu quero acabar sem sombra de dúvidas. Então, no primeiro momento, o que eu sempre falo, é importante que nós tenhamos bandeiras. Eu defendo muito a educação e tenho diversos projetos para a área da educação, que a gente pode bater um papinho mais para frente falando sobre eles, mas sem dúvida hoje o foco principal é trazer uma eficiência para a administração pública, de modo que a gente acabe com esses privilégios, que a gente acabe de fato com essa dependência que muitos legisladores, ou por não capacidade mesmo, ou às vezes com capacidade, mas mantém essa dependência nas esferas da educação, da saúde, ou seja, uma fila interminável para conseguir fazer um simples agendamento de consulta e que ninguém consegue mensurar, ninguém consegue acompanhar onde que está essa fila, quem é quem agora e por que as coisas são assim. São assim porque tem que ser assim, porque dessa forma você consegue ser dependente de favores políticos, eles continuam lá e até vendendo uma imagem de que resolve. Enquanto muitas pessoas batem no gabinete pedindo favores, são atendidos com os favorzinhos, são quebras, são privilégios que essas pessoas têm, e as pessoas às vezes até veem com bons olhos esses políticos, quando na verdade, ao invés de trazer essa eficiência para a gestão, que é acompanhar, mensurar, trazer um sistema inteligente que possa acompanhar toda essa administração de uma forma correta, não, deixa como está e as pessoas ficam cada vez mais dependentes de velhos políticos que se perpetuam no poder. Entendi. Eficiência na gestão, desburocratização e um foco na educação. Eu queria saber se você, uma vez que você entre, qual um projeto que você já tenha, uma ideia de projeto para você já batalhar por ele no primeiro dia como vereador. Tá. Eu só queria acrescentar que uma dos projetos mais importantes que eu estou tocando agora é o Expo Favela, que a gente não falou disso. E basicamente o Expo Favela, que tem uma agenda para início no dia 15 de setembro, é um projeto que visa trazer o desenvolvimento econômico e social para as periferias. Como eu vim de periferia e conheço muito bem a característica de cada uma delas, aqui em Santo André nós temos mais de 22 polos aí de desenvolvimento econômico em áreas periféricas, o Expo Favela nada mais é do que um projeto que traz uma visibilidade, uma promoção para o empreendedorismo dessas regiões. Nós temos aí, por uma pesquisa feita pelo Data Favela e Instituto Locomotiva, ali com o pessoal da CUFA, Central Única das Favelas, foi apresentado que nós temos hoje uma movimentação de 119 bilhões de reais por ano nas periferias do Brasil. Esse dinheiro está circulando dentro das periferias, os pequenos comerciantes ali fazendo seus pequenos negócios, sem nenhum incentivo, sem nenhuma oferta de crédito, nenhuma orientação. E eu sinto que nós devemos desenvolver embaixadores nessas periferias para que seja um elo de ligação entre o Sebrae, entre a Gerando Falcões, entre vários projetos, para que possamos voltar a engajar o empreendedorismo nas regiões periféricas e melhorar o desenvolvimento econômico e social. Então, o meu trabalho à frente disso, sou idealizador do Expo Favela, é ser esse elo entre essas importantes instituições, Banco do Povo, Desenvolve SP, a própria Central Única das Favelas, o Sebrae com o Sereda aqui em Santo André, que já se demonstrou muito contente com esse projeto. Então, uma das pautas importantes também que quero falar é de desenvolvimento econômico para essas áreas periféricas, como fazer muito mais do que o assistencialismo. Legal. E falando um pouquinho sobre eleições e política, tem muito da gestão também em relações interpessoais. Eu queria saber, nesse jogo político, se existe algum partido com o qual você não faria uma ligação, um partido que as ideias não batem. Olha, Edu, eu acho assim, né? Quando a gente fala de partido, obviamente existe, cada partido tem ali suas premissas e sua característica. Mas eu, Diego, sempre vou prezar, de verdade, e falo porque tenho amigos de todos os partidos ali, pessoas que eu gosto. Então eu falo sempre o seguinte, a gente precisa ter uma renovação na mente daquele político que está sob aquele partido. Ou seja, não dá pra gente ter sempre um político que vota com o partido ou alguma coisa do tipo, que ele não consegue, por exemplo, dizer, olha, eu falo sobre todos os temas, suprapartidário, então vê a decisão lá de cima para baixo, eu voto assim e acabou. A gente precisa acabar com esse discurso. Então o fato de você não fazer aliança com nenhum partido, eu diria assim, a gente precisa fazer o convencimento. Por isso que eu defendo muito a juventude na política. A juventude tem por obrigação e responsabilidade trazer essa nova ótica, essa nova forma de ver a gestão pública como o que é necessário. Então não dá mais para ter aquele discurso retrógrado, aquele discurso que fica, sabe, na tribuna discutindo o dia inteiro, a sessão inteira, ideologia, enquanto precisamos de eficiência na prática.
Certo, eu queria saber de você a área que você mais gosta de Santo André. De bairros, é disso? O que você mais gosta da cidade? O que eu mais gosto na cidade, sem dúvida, são os parques, né? Eu acho que nós temos bons parques aqui na cidade, eles precisam sim de um cuidado, mas eu gosto muito do Parque Central, onde eu corro lá, faço uma série de atividades, passeio com o cachorro, vou com a minha família. O Parque Central, que é o Parque Celso Daniel, é um parque incrível, próximo ali da nossa faculdade, tem um campo onde a gente pode também praticar esportes. Então, assim, os parques da cidade, o próprio Piranguinha ali na Senador Flacker, acho que nós temos bons parques e que merecem, sem dúvida, uma atenção muito grande para que eles possam se manter bons e cada vez melhor para a população desfrutar aí de um equipamento seguro e de qualidade. E o que você menos gosta na cidade? Cara, o que eu menos gosto, sem dúvida alguma, é o descaso da gestão pública com todos os aparelhos da gestão pública no que diz respeito à saúde. Então, por exemplo, quando a gente vai numa UPA, minha avó, por exemplo, que tem ela pega remédios, né, de alto custo. Cara, é uma ineficiência gigante para ela conseguir, tem que ficar vários momentos na fila para isso. Ali no bairro onde eu moro, no Jardim do Estádio, por exemplo, um dos projetos que a gente tem, até puxando o gancho na área da educação, é a ativação de um espaço que hoje pertence à secretaria e que por 4 anos esteve totalmente desativado, sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo, sem nenhuma oferta, ou parceria público-privado, ou de disponibilidade para uma ONG, para o terceiro setor explorar e oferecer qualidade. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, nós temos muitos equipamentos na cidade que merecem uma atenção, que merecem uma gestão eficiente mesmo, para que possa propor para a cidade coisas melhores, para poder promover exatamente um avanço aqui na nossa cidade. Então, o que eu digo para você, sem dúvida, o que eu não gosto é a ineficiência da gestão pública com todos esses equipamentos, todos esses espaços que estão ociosos hoje, e o descaso com o contribuinte, né, no ponto de vista de que as pessoas pagam impostos e tem sempre uma dificuldade enorme com coisas básicas, como poda de árvore, como iluminação, como a segurança pública, ou até mesmo as regularizações fundiárias, que muitas áreas, eu que percorro aí um bom tempo nas periferias, posso dizer que muitas áreas estão com esgoto a céu aberto, muitas áreas estão numa vulnerabilidade, numa iminência de acontecer algo gigante. Muito bem, 15 horas e 21 minutos, você está sintonizado na Rádio Guardiã da Notícia e no Facebook da Rádio Guardiã da Notícia também. Estamos entrevistando o pré-candidato a vereador Diego Cabral, ele é pré-candidato a vereador de Santo André pelo MDB. Diego, eu queria que você falasse um pouquinho, já está acompanhando essa vida política da cidade de Santo André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um projeto que foi aprovado recentemente que você apoia e um projeto que foi aprovado que você não apoia recentemente pela cidade. Olha, o que eu não apoio, eu diria em relação ao SEMASA, né? Existe, obviamente, um discurso propositivo da situação dos atuais legisladores, inclusive do Executivo, que diz que o SEMASA foi um bom negócio. Eu, particularmente, daquilo que venho pesquisando, daquilo que venho estudando e conversando com a população, eu acredito que não foi um bom negócio, porque teve um valor muito baixo na negociação, algo em torno de 4 bilhões, quando foi avaliado num valor muito maior, e inclusive antecedendo o marco do saneamento. Então, sem dúvida, eu acredito que se tivesse esperado um tempinho mais e tivesse uma boa transição política, uma boa articulação política, saberia que o marco do saneamento seria votado como favorável e que poderia, sem sombra de dúvidas, fazer valorizar muito mais o SEMASA para que pudéssemos colocar nas contas da cidade um valor maior e, assim, obviamente, aumentar o PIB municipal. Mas não foi o que foi feito. Foi justificado por uma série de coisas, existia de fato uma multa, um valor muito alto do SEMASA com a Sabesp, o que acabou resultando aí, né, na justificativa da concessão. Então, assim, Diego, acredito que aquilo não foi bom. Acho que se tivesse feito de uma forma diferente, teria conseguido colocar muito mais dinheiro no cofre público e teria entregado para a cidade uma eficiência maior. Não vou julgar em questão da Sabesp se é bom ou não é boa, porque ainda está muito recente, a gente precisa acompanhar como que vai ser essa distribuição, né? Não somente falando da parte da gestão de resíduos, mas também falando da distribuição da água, porque a gente sabe que Santo André sempre teve um problema muito recorrente de falta de água em muitos locais. E aí vamos mais além ainda, né? Eu estive na Missionários esses dias, que é um lugar já próximo da represa, bem distante, e lá então nem se fala. Então eu tenho uma série de dúvidas, a Sabesp não apresentou nenhum projeto ainda de como que vai fazer a canalização e a distribuição de água em áreas remotas como essa, que ainda não se tem nenhum tipo de regularização. Então esse é um projeto que eu não apoio, acredito que deveria ter sido feito um trabalho muito mais forte, a FGV mesmo fez o valuation, avaliou se deveria ou não o valor e também discorda da proposta. O projeto que foi aprovado recentemente para Santo André, eu acho que o GovPitch foi um projeto interessante aí com as startups que podem solucionar os problemas da cidade. Eu sou muito
otimista com essas startups, sou muito otimista com a participação da sociedade, não somente da sociedade política, mas da sociedade privada e da sociedade civil, na pauta de discutir cidade, ver o que pode ser melhorado, o que pode ser feito. Então acho que o GovPitch foi um projeto bacana que o prefeito aí, o pessoal da área de inovação e tecnologia está tocando bem. O projeto aparentemente é bom na teoria, ainda não sei, não conseguimos ver na prática, mas eu espero e torço que na prática ele funcione bem, porque startup, sem dúvida, resolve as coisas e resolve mais barato. E qual o seu diferencial em relação aos outros pré-candidatos? Acho que o meu diferencial é em relação à juventude com responsabilidade. Muitas pessoas às vezes falam, poxa, eleger um jovem, né? O jovem normalmente ainda tem aquela imagem do cara meio descolado e não com muita responsabilidade com as coisas. Mas eu, como jovem, como cristão, acredito que a juventude traz um peso de responsabilidade, um peso bom, de que você deve ter propósito com aquilo que você está propondo. Você, como jovem, nós sabemos que as maiores lutas, as maiores conquistas do nosso Brasil, sem desrespeito nenhum às pessoas mais velhas, mas foram militâncias jovens, foram pessoas que foram para a rua e que, sem dúvida, lutaram por aquilo. Então, assim, o meu diferencial é ser uma juventude com propósito. Alguém começou desde cedo, como eu disse, eu com 16 anos comecei a trabalhar, na verdade com 15 no buffet, né? Mas com 16 carteira assinada, o famoso carteira com registro de menor, como o pessoal fala. E eu comecei a trabalhar muito cedo, corri atrás, provei que através de uma educação, através de um trabalho sério a gente pode chegar lá. Hoje eu tenho uma carreira... tem um currículo de mercado, uma carreira, então não é uma candidatura por oportunismo, é uma candidatura por propósito. E eu acho que tudo que eu aprendi fora do Brasil, aqui no Brasil, na iniciativa privada, com multinacionais, hoje no mercado financeiro, a gente pode, sem dúvida, colocar em prática para melhorar a vida das pessoas. Certo, e por que você acredita que fará a diferença caso você consiga entrar no ramo político? Porque eu não vou sozinho, Du. Eu sempre falo o seguinte, a Câmara ela tem 21 cadeiras, né? Sendo eleito, eu sou uma delas. E sem dúvida que eu sempre falei e repito para todo mundo. Inclusive eu, Diego, até particularmente falando, algumas pessoas acham loucura, mas eu repito compromisso. Eu não sou a favor da reeleição no parlamento, não sou a favor da reeleição no legislativo. Eu acho que como pré-candidato a vereador, e se isso acontecer, o grande trabalho nosso é provar que pode ser feito e engajar novas pessoas para que faça parte da política aí no longo prazo, tá? Então, o que eu digo sempre, a gente precisa de renovação. Então, por eu não estar sozinho e ter muita gente que está frustrada, muita gente que está esperando e conta comigo nessa esperança de entregar algo melhor na cidade, o meu grande diferencial seria, eu quero participar da gestão da cidade, quero entregar coisas boas, mas eu quero ter gente do meu lado, e como já tem, eu sou presidente da juventude do MDB aqui de Santo André, e eu estou já a todo momento conversando com lideranças de vários eixos da sociedade, né, das próprias faculdades, empresas júniores, conversando com a galera, vendendo esse sonho e dizendo, olha só, eu quero passar esses 4 anos lá, mas eu quero passar com você, eu quero que você veja as coisas acontecendo, porque eu sonho de verdade que cada vez mais jovens possam se candidatar, jovens com propósito, jovens com um currículo a serviço da cidade. Então o diferencial eu quero passar esse tempo, mostrar que é possível, criar grandes lideranças na nossa cidade para que cada vez mais nós tenhamos uma renovação mais positiva do que negativa. Eu sou otimista por natureza e falo sempre, para mim, a cada 4 anos a gente renova para melhor, sai mais gente ruim e entra gente boa. É isso, 15 horas e 27 minutos. Estamos entrevistando aqui o pré-candidato a vereador de Santo André, Diego Cabral, 25 anos, concorrendo com essa pré-candidatura pelo MDB. Diego, eu queria agradecer demais a sua participação e que você desse as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Du, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu falo numa rádio e... Tá estreando na Guardiã. Estreando na Guardiã, uma rádio que cada vez está crescendo mais. Eu tenho visto muita gente da política da nossa região falar aqui, então eu poder falar um pouquinho da minha história aqui e do que eu quero para Santo André é um orgulho. Então, mais uma vez, eu agradeço de fato o convite. Cara, sobre as considerações finais, eu peço o seguinte, população, pessoal que vai votar, por favor, não vote branco, por favor, vão às urnas, se preocupem em conhecer os candidatos, se preocupem em fazer uma política diferente para a sua cidade. Eu sei que o momento é muito difícil, eu sei que o momento é muito apelativo porque as pautas e o que vem na mídia são normalmente notícias muito ruins, mas eu peço uma coisa para vocês, neste momento, o Brasil precisa de verdade de pessoas capazes, pessoas que sonham, pessoas jovens para fazer uma renovação eficiente aqui, não só em Santo André, mas no Brasil. Então, eu falo sempre uma coisa,
não fique olhando naquela personificação. Aquela personificação do candidato bom é o cara que paga pastel na feira, é o cara que compra a camisa pro time de futebol, é aquele cara que recebe você no gabinete com um cafezinho. E, na verdade, não é isso. Vamos tentar sair um pouco dessa personificação que há muito tempo tá aí, e que as pessoas confundem muito o cara legal, o popular da cidade com aquele que pode entregar alguma coisa. Então não é o fato de você se vestir de Papai Noel, não é o fato de você entregar, às vezes, até cestas básicas, que faz com que você vai ser um bom legislador, vai conseguir tocar bem a cidade, tá? Então vamos tomar cuidado com isso e menos discurso ideológico e muito mais prática na gestão, prática na eficiência, porque enquanto as pessoas discutem ideologias, Bolsonaro, não Bolsonaro, etc e tal, tá faltando remédio, tá faltando vaga em creche, tá faltando mais polícia na rua, segurança pública, as coisas estão acontecendo na cidade. Essa foi a nossa entrevista com o pré-candidato a vereador de Santo André, Diego Cabral, pelo MDB. Para você que nos acompanha, vamos encerrar essa transmissão no Facebook, mas a nossa programação na nossa rádio